horas e 37 minutos desta quarta-feira, dia 6 de abril de 2022. E olha só, na tarde de ontem, uma decisão importantíssima do STJ é um marco para o público transgênero transexual no Brasil. A Lei Maria da Penha é aplicável a mulheres trans. A decisão dos ministros da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça foi unânime a favor de uma vítima que alega ter sido agredida pelo pai. A sexta turma do Superior decidiu na tarde de ontem que a Lei Maria da Penha se aplica sim, neste caso, a uma mulher transgênero. Os desembargadores da 10ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo haviam entendido que a Lei Maria da Penha somente poderia ser aplicada em casos de violência doméstica ou familiar contra pessoas do sexo feminino, levando-se em conta exclusivamente o aspecto biológico. Mas o relator do caso, o ministro Rogério Schietti, lembrou que o Brasil é, há 13 anos, o país com mais assassinatos de pessoas transexuais no mundo. E para o magistrado, esse dado reflete uma cultura patriarcal e misógina. Já a subprocuradora-geral da República, Raquel Dodge, defendeu que não há motivo para não garantir o socorro às pessoas agredidas no ambiente doméstico em razão do gênero. E para conversar um pouco com a gente sobre isso, para falar do quanto foi importante esse entendimento do STJ, a gente recebe aqui agora a advogada Flávia Cunha. Bom dia, Flávia, seja bem-vinda ao Notícias da Boa. Bom dia! Flávia, é uma notícia, é uma medida, um entendimento do STJ que deve ser comemorado, não é? Com certeza. Apesar de não nos demonstrar surpresa, pois era algo já notório, que tão breve, antes tarde do que Antes nunca, tarde do que mas nunca, com já certeza. era algo que seria notório e positivo, extremamente favorável à nossa população, principalmente no que diz respeito às mulheres trans. Como vocês, Flávia, como vocês receberam essa decisão na tarde de ontem, esse entendimento do STJ que, claro, abre jurisprudência para todo o país? Como já haviam alguns precedentes, nós já acreditávamos que o resultado seria esse. A unanimidade é o que foi surpresa, né? Sempre tem os dos contras, nós temos ainda também alguns extremamente patriarcais e extremamente ligados à questão ortodoxa, mas com tudo isso, o que me surpreendeu eu como jurista, como advogada, foi a unanimidade. Porém, o resultado já estava esperado, inclusive eu acompanhei o julgamento. Até tinha guardado um trechozinho em relação à parte do relator, que foi bastante interessante, mas infelizmente eu não estou conseguindo mais abrir aqui depois que eu entrei ao Que vivo, mas pena. foi bem interessante o que o relator narrou na sua decisão. Porém, o que eu queria ressaltar é que, como eu disse, já havia uns precedentes. Mas o primeiro caso que aconteceu em relação à Lei Maria da Penha, na sua aplicabilidade dentro de uma questão de um casal homoafetivo, isso já tem coisa de mais ou menos uns 8 anos. 8 não, deve ter uns 7 anos, assim, ainda quando estudante de Direito, em uma determinada situação em um estado aqui do Nordeste, que eu procurei, inclusive, essa matéria para poder dizer especificamente qual foi o local, uma delegada aplicou a um casal homoafetivo, inclusive o companheiro de uma travesti, a Lei Maria da Penha a ele. Ela procurou a delegacia da mulher no seu estado, sofria de agressões constantemente, cansada daquela situação, que não era só uma agressão física, também eram morais e financeiras, ela procurou a delegacia da mulher. Foi um pedido de socorro naquele momento, ela não sabia o que fazer, então ela recorreu à delegacia da mulher e lá ela conseguiu respaldo, ela conseguiu a jurisdição do Estado, a delegada foi extremamente receptiva à denúncia, entendeu a colocação, enquadrou o companheiro da travesti naquela época, aplicando a Lei Maria da Penha ao autor do fato. Foi extremamente interessante, a notícia ela rodou o país inteiro, levantou os questionamentos, levantou essa cisânia entre os delegados, entre os próprios tribunais, se aplicava ou se não aplicava, por analogia. O fato é que logo aí começou justamente essa discussão.
E eu acredito e acho, né, uma opinião pessoal minha, que é algo que a gente não deveria precisar discutir, porque é óbvio. Mulher é mulher, independente de transgênero ou não. Não é o fator biológico que determina, porque, como já disse bem, Simone de Beauvoir, não nasce mulher, torna-se. E eu Torna-se. acredito que a gente não devia discutir, mas claro, como você falou, antes tarde do que nunca, devemos sim comemorar. E, doutora Flávia, quais são as principais dificuldades que vocês ainda enfrentam no dia a dia? Bom, com relação à questão da aplicabilidade do fato em si, está principalmente voltada, não falo não eu propriamente dito, eu falo até inclusive da clientela que me procura até para orientação, dúvidas, na alteração do nome. Elas têm essa dificuldade porque é um processo que não é tão rápido. Apesar de agora ter essa facilidade, não haver mais a necessidade de se judicializar como antes, através do cartório, você faz todo o procedimento, porque realmente ele é um procedimento um pouco rigoroso. Afinal de contas, será alterado um nome onde seus dados eles vão ter que ser constados em toda uma plataforma nacional, federal, e elas, no meio do caminho, vão desistindo e terminam não fazendo essa alteração. E aí, quando elas vão apresentar-se como tal, como mulher, com aquele nome alterado, e ele não tem aquele nome alterado, alguns ficam renitentes em querer atender a mulher trans como tal, devido àquele nome não estar, simplesmente ele é alterado. Tudo é uma questão de bom senso. Eu me apresento como mulher, eu estou como tal, e não há nada de que resista a quem vai me atender, um funcionário público ou não, de me tratar como tal. Então, uma das dificuldades, ou a dificuldade maior, é sim ainda nessa questão de alteração do nome, devido ao procedimento não ser tão rápido. Ele é meio complexo em relação à questão de documentação. E elas desistem, elas ficam no meio do caminho, elas dão entrada, elas começam aí a ver que aquilo tem que ir junta militar, SPC Serasa, dados nacionais. É um arcabouço, realmente, onde todos os dados são movimentados sobre o nome daquela pessoa que será alterado. E aí não é fácil. Então, o nome social, que é algo mais simples, é apenas é só acrescentar a sua identidade civil, que é mais prático e muito mais rápido, em questão de menos de uma hora você faz isso. Então, eu aconselho, quando se encontra nessa dificuldade de alterar realmente o registro, é ir logo correr para o nome social, que isso já ajuda bastante. Nós temos vários dispositivos em todo o nosso país que já nos dão respaldo para sermos recebidas em todos os lugares, sejam privados ou não, para ser tratada com o nome social e para que assim possa, numa situação como essa, judicial ou delegacia, não há esse problema, esse impasse do gestor em relação à pessoa quando ela apresentar-se com aquele nome, tendo em vista que não há necessidade mais da redesignação sexual, né? Uhum. Que é a cirurgia propriamente dita, para que você se reconheça como tal. E assim, podendo alterar o seu nome para o nome que você se reconhece como mulher. Seria um problema. Com certeza. E quanto, falando em violência, essa decisão do STJ foi relacionada à violência doméstica e a gente sabe que houve um aumento no número de violência doméstica em um contexto geral durante a pandemia. O público trans também foi mais afetado com relação à violência doméstica durante esses 2 anos, onde houve uma maior reclusão, maior necessidade de se ficar em casa? Maciçamente. Aqui mesmo eu tive casos bem próximos. A pandemia fez com que toda a população passasse grande parte do tempo, ou todo o seu tempo, dentro dos seus lares, pois era um período de quarentena, de afastamento, onde, inclusive, não poderia se exercer atividade laborativa, como você sabe. E as trans e travesti, uma população vulnerável que, infelizmente, ainda tem como sobreviver do seu sustento
à prostituição, elas ficaram extremamente desassistidas e tiveram que passar mais tempo em seus lares, e muitas delas residem com a família, e ali se iniciou uma cadeia de violência por parte da própria família, os irmãos, os pais, elas começaram a passar necessidades grotescas, não estavam podendo sair para exercer aquela atividade que lhe garantiam alguma coisa. Foi um período de extrema tristeza, humilhação, os fatores foram extremamente claros. Eu acompanhei muitas nesse período, inclusive nós fizemos campanhas, com algumas entidades voltadas para a assistência da população com relação às cestas básicas propriamente dito, especificamente voltadas para essas pessoas, e procuramos atender psicologicamente, assistencialmente, para saber exatamente do que estava acontecendo dentro dos seus lares, e a violência doméstica ela era gritante nesse período de pandemia, mas são números que não estavam somente voltados para mulheres dentro do seu âmbito de casal, familiar. Não é à toa que os divórcios eles triplicaram nesse período da pandemia, né? O motivo real foi muito claro que era esse, a questão da violência doméstica. Ela se estabeleceu, ela se estendeu de uma forma tão assustadora que abriu esse precedente para esse grande número de divórcios aqui no Brasil, mas foi justamente devido também a essa questão de violência doméstica, e no âmbito da população trans não foi diferente, não. Foi extremamente gritante a situação, e os dados, pena que nós não temos dados precisos, pois até então o STF reconheceu a questão do crime de homofobia, nós tínhamos dali para trás números que não tínhamos como contabilizar dentro do judiciário, dentro das delegacias, dentro do âmbito mesmo na esfera criminal, o que com certeza vai mudar dali para frente, porque nós vamos ter dados precisos, uma numeração oficializada, para que possamos trabalhar em cima desses dados e ver de que forma poderá ser corrigido, né, essa falha extremamente criminosa e deprimente, que, como você citou logo no início, o Brasil, infelizmente, ele ainda está no palco, ele ainda é o personagem principal do país que mais mata travestis e transexuais, e continua ainda, por incrível que pareça, sendo o personagem principal do país onde mais consome a pornografia LGBT. Então, é muito contrastante esses dados, é discrepante essas informações. É muito contrastante e contraditório. Doutora Flávia Cunha, muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigada pela sua participação e por nos esclarecer muitos desses pontos que ainda precisam, sim, ser mais discutidos, mais debatidos. Muito obrigada. Eu quero só, dia. Fica à vontade. Para finalizar, deixar claro que essa questão da aplicabilidade, ela é aplicável no casal homoafetivo entre as mulheres, tá? Se a figura feminina da mulher se ressaltar. Sofre agressões pela a sua companheira será enquadrada também dentro do quadro da violência doméstica e a Lei Maria da Penha. Isso é bem interessante e bastante importante deixar isso claro, tá, meninas? Mas já eu agradeço, eu fico muito feliz em poder colaborar e sempre deixo claro, podem contar comigo que estando disponível eu estarei aqui. Muito obrigada, bom dia, boa semana.